Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso KidsCast, o podcast para toda a sua família. E claro que o meu companheiro de bancada, o Dr. Flávio Fonte, já está aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começando mais um podcast aqui. Exatamente, mas a gente sempre começa o nosso episódio falando dos patrocinadores. E a gente começa falando da Vinascer. Vai passar aqui o Instagram da Vinascer. E quando você entra no Instagram da Vinascer, você vai poder conhecer um pouquinho mais do Dr. Flávio, da doutora Aline, que se você olhar aqui outros episódios, nós temos aqui um episódio específico com a doutora Aline e com o Dr. Flávio, falando um pouquinho sobre a Vinascer. Então, bem rapidinho, para você que ainda não ouviu falar da Vinascer, você sabia que você pode escolher ali o pediatra que vai estar com você na sala de parto? Exatamente. E esse acompanhamento ainda começa na sua gestação. Exatamente. Da mesma forma que você escolhe o seu obstetra, você pode escolher o pediatra que vai lhe acompanhar o nascimento do seu filho. Então, entra no Instagram da Vinascer, conheça um pouquinho mais da história deles e vai lá e indica se você está grávida, está pensando em engravidar. Ó, Vinascer vai poder te acompanhar nesse momento tão importante. E agora eu vou falar para vocês da Braubar, a Braubar Ponta Verde, que fica ali na Deputados José Lage, a primeira Braubar de Maceió e a melhor. Lá você vai encontrar vários serviços, manicure e pedicure, design de sobrancelha, escova, hidratação e você poder viver o seu momento Braubar. Tá passando aqui também na sua tela o Instagram da Braubar. Segue, vê todos os serviços, agende seu horário e viva o seu momento Braubar. Agora é a hora que eu passo para o meu colega e ele apresenta a nossa convidada de hoje. Ô, Áurea, eu vou inverter só um pouquinho hoje. Já vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, dar um like, aperta no sininho, siga a gente aí, tanto no YouTube como no Instagram também, nas outras redes sociais, para ajudar a gente. E hoje é um episódio que ninguém pode deixar de ver, né? Não. Afinal de contas, estamos aqui com a oftalmologista pediátrica, a doutora Aline Sampaio. Que coisas de Maceió eu descobri agora, recentemente, mês passado, que eu estudei com ela no colégio. Mas, olha, como tá sempre, vendo? eu não lembro de quase nada. E 20 anos depois, ela se tornou a oftalmologista do meu filho. Seja bem-vinda, Aline, e vamos falar muito dos olhinhos dos pequenos aqui, né? Obrigada pelo convite. Me sinto extremamente lisonjeada de estarmos aqui hoje para conversarmos um pouquinho a respeito da oftalmopediatria, da visão das nossas crianças, que tem ganhado evidência nos últimos tempos e tem, de fato, trazido grandes repercussões positivas no cuidado da visão dos nossos pequenos. E como é que começa a formação da visão? O olho começa a se formar mais ou menos para quantas semanas lá de gestação e como é que ele, ao nascer, o que é que a criança enxerga? Então, Flávio, existe todo um processo de desenvolvimento da visão que começa, de fato, desde as primeiras semanas de gestação. Então, lá por volta da 6ª semana de gravidez, a gente já começa a identificar estruturas que são relacionadas à parte da visão, que seriam uns olhinhos mais rudimentares. E aí, esse desenvolvimento, ele segue durante a gestação, mas ele não está finalizado ao nascimento. Então, quando a criança nasce, esse processo de desenvolvimento visual, ele vai ainda ocorrer ao longo da infância e daí a necessidade da gente estar sempre acompanhando essa criança ao longo dos primeiros anos de vida, justamente para a gente certificar de que está tudo ok com esse processo de amadurecimento da visão. E aí, existem os testes de triagens que a gente faz na maternidade. Teste do coraçãozinho, da orelhinha, do pezinho e o teste do olhinho, que é feito por pediatra. Sim. Né? Pode ser feito por pediatra, né? Para que serve o teste do olhinho? Qual a importância dele? E qual a consequência de não se fazer esse teste do olhinho? Então, o teste do olhinho, também denominado de teste do reflexo vermelho, realizado na maternidade pelo pediatra, como você bem comentou, é um exame de triagem, né? Um teste de triagem que vai identificar alterações congênitas que, no caso, estariam presentes ao nascimento, né? Então, esse teste, na verdade, ele nos traz um alerta
diante daquela situação, daquela criança que nasceu já com alguma alteração que mereça uma avaliação com mais urgência do especialista. Então, o teste do reflexo vermelho na maternidade, ele é imprescindível para que a gente consiga, de fato, identificar de maneira precoce alterações graves que possam estar desde o nascimento e que podem, de fato, trazer repercussões até mesmo irreversíveis, caso não sejam tratadas, diagnosticadas e tratadas a tempo. É importante dizer que teste de triagem não diagnostica nada, né? Eu sempre alerto isso no consultório, até porque lá em Arapiraca, os bebês recebem alta precocemente. Então, o teste da orelhinha alterado é assim, arrudo. E acontece muitas vezes porque ainda tem resto de parto no ouvido, né? Agora, o que me preocupou é que, recentemente, tem pacientes saindo lá sem o teste do olhinho e com encaminhamento para oftalmologista. E aí, a dificuldade de cada um marcar. Eu não sei se de fato está tendo algum problema no hospital que eles não estão conseguindo fazer, não sei. Eu sei que está saindo sem o teste do olhinho. E é uma pena, né? Porque nem todo mundo tem acesso. Quando eu pego uma criança lá com uma semana de vida no meu consultório, independente do que fizeram no hospital, eu faço de novo. Mas é uma pena, né? E isso traz um risco muito grande para essas crianças no futuro perder uma janela aí que poderia ter salvado a visão dela, por exemplo, né? Mas o teste do olhinho normal não exclui a necessidade de ir no oftalmo, né? Exato. Com que idade, quantos meses, quantos dias de vida, vale a pena para o bebê ir no oftalmologista, mesmo com o teste do olhinho normal? Então, o teste do olhinho, o teste do reflexo vermelho da maternidade, como a gente comentou, é um exame de triagem. Então, é um exame que vai identificar se há alguma alteração grosseira no reflexo vermelho. Mas, se existe alguma alteração no fundo de olho mais sutil, mais periférica, isso pode, de fato, passar despercebido. Ou uma catarata congênita pequena, ou, enfim, alguma malformação. Então, daí a necessidade de, mesmo diante do teste do reflexo vermelho normal, realizado na maternidade, a criança, de fato, ser encaminhada ao especialista. Então, idealmente, essa criança ela deve realizar essa primeira avaliação oftalmológica por volta dos 30 a 60 primeiros dias de vida. Então, a gente realiza essa avaliação através da dilatação pupilar e aí, de fato, a gente consegue visualizar as estruturas oculares. Então, a gente vai analisar o nervo óptico, a retina, a gente vai verificar se os meios até que essa imagem atinja o fundo de olho estão todos transparentes e de modo que permita o desenvolvimento adequado dessa visão. Então, o ideal é que a criança seja examinada, primeiramente, dos 30 a 60 dias de vida e, estando tudo ok, aí a gente segue com o acompanhamento de rotina. A cada 6 meses, não, né? Isso. Na verdade, existe uma orientação nova, recente, da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, em que eles orientam que a necessidade seria que a criança realizasse o teste do reflexo vermelho na maternidade, preferencialmente nas primeiras 48 horas antes da alta hospitalar, e aí depois seguiria com uma primeira avaliação com o oftalmo entre 6 e 12 meses de vida, se possível, e eles são mais incisivos para que a gente faça, de fato, uma avaliação oftalmológica entre os 3 e 5 anos de idade. E isso está sendo, inclusive, questionado no próprio meio. Por quê? Porque nos primeiros anos de vida, nos primeiros 2, 3 anos de vida, a visão da criança, ela sofre um processo de amadurecimento muito acelerado. Então, se a gente perde o time, perde a oportunidade de fazer um diagnóstico de alguma alteração que possa trazer repercussão para essa formação visual, isso pode, como eu comentei, trazer repercussões que podem, inclusive, perdurar ao longo da vida daquele indivíduo. Então, essa nova recomendação, na verdade, não está sendo muito seguida pelo meio da oftalmopediatria. As próprias colegas não têm seguido. Então, a gente mantém a recomendação anterior, que seria a avaliação semestral até os primeiros 2 anos de vida, porque a gente entende que esse período, que é tido como um período crítico de desenvolvimento da visão, ele é muito importante e a gente tem que, de fato, estar vigilante durante esses primeiros aninhos aí das nossas crianças. O que de fato, o bebê
enxerga? Né? Porque se ouve, tá vendo vulto, tá vendo tudo cinza. O que eles de fato enxergam? Então, essa é uma curiosidade muito frequente, né, no consultório. Os pais sempre perguntam... Tá me vendo, né? Ele enxerga, ele não enxerga. Então, assim, como a gente comentou, existe todo um processo aí de amadurecimento da visão, dos fotorreceptores, que são células especiais presentes na nossa retina, no fundo do olho. E aí, do mesmo jeito que a criança, ela nasce sem saber falar, sem saber andar, por exemplo, ela também ainda não sabe enxergar como um adulto. Então, ao nascimento, a criança ela possui, de fato, uma visão mais rudimentar, digamos assim. Então, ela ainda não consegue identificar as cores, ela enxerga em escala de cinza. A visão realmente é mais embaçada, tanto pela imaturidade da visão, quanto pela hipermetropia elevada. Então, olhinhos pequenos, eles possuem um tipo de grau chamado hipermetropia, que é o grau fisiológico da infância. Então, por conta disso, por essas questões, de fato, a criança ela possui uma visãozinha embaçada ao nascimento. Então, no primeiro mês de vida, o que a gente observa é que a criança ela vai seguir mais a luz, acompanhar um ambiente que esteja mais iluminado, às vezes olhando para uma janela, para uma porta, um ponto de luz mesmo. E aí, a partir do segundo mês, ela já começa a melhorar esse processo de fixação. Então, ela já começa a acompanhar um pouco mais os movimentos e isso vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Em relação à visão de cores, que também é uma dúvida bem frequente, geralmente a criança ela começa a visualizar as cores a partir de 2, 3 meses de vida, que é quando os cones, que são os fotorreceptores responsáveis pela visão de cores, começam a se desenvolver mais. Então, quando a criança nasce, os bastonetes, que são responsáveis pela percepção de claro, de escuro, eles estão em maior quantidade, mais desenvolvidos, e os cones em uma menor quantidade, que são justamente as células responsáveis pela visão de cores. E a partir do terceiro mês é que começa a aumentar essa quantidade de células, e elas começam também a melhorar essas sinapses, essa conexão. E a partir daí a criança começa a visualizar algumas cores, e a curiosidade é que o primeiro pigmento que eles conseguem visualizar melhor é o vermelho. Então, por isso que nesses primeiros meses, a gente orienta que a criança seja estimulada com objetos de alto contraste, com figuras de alto contraste, né, em branco, em preto, e o vermelho também. Se vocês já observaram, esses livrinhos de estimulação visual, eles sempre vêm com vermelho, né? Então, é justamente por isso. E aí, a partir de 6 meses de idade, que seria a outra avaliação, a segunda avaliação oftalmológica, a gente já começa a avaliar outros marcos do desenvolvimento da visão, como, por exemplo, o alinhamento ocular. Então, até os 6 meses de idade, a criança, pela própria imaturidade, pode apresentar estrabismo, que é aquele olhinho vesguinho, né? Que às vezes vai para dentro, para fora, sobe, enfim. E aí, a partir de 6 meses, esse estrabismo já não é mais para estar presente. Ela já tem que possuir um controle do movimento ocular, um alinhamento adequado, porque a partir dos 6 meses, o estrabismo já é considerado patológico e já necessita de tratamento. É mesmo, 6 meses? 6 meses. Acho que é uma das perguntas que mais aparece no consultório. Porque até qual idade o olho muda de cor? Pois é, essa também é campeã. Não, essa daí... Principalmente aqueles que nascem mais clarinhos, que o pai não quer que escureça de jeito se o olho for escuro, ninguém pergunta não, mas vier com o olho azul ou verde... Já fica todo mundo na expectativa, né? E aí eu costumo perguntar, tem alguém na família com olho claro? O pessoal tem. Eu fiz, então tem chance. Espera aí. Vamos esperar. Mas veja só, o que traz esse pigmento, né, essa coloração para o olho é justamente a íris. Essa parte colorida do olho a gente denomina de íris, e na íris existem células que produzem o pigmento de acordo com a herança genética. Então, a melanina da íris, ela vai ser produzida de acordo com a herança genética e de acordo com a exposição da criança à luz. Por isso que quando a criança nasce, geralmente ela possui um olho meio acinzentado ou um azulado, assim, às vezes um pouquinho mais escuro, mas isso não significa que ela vai se manter com aquela coloração. A gente vai ter que aguardar um pouquinho. E aí, geralmente, por volta de 6 a 9 meses, a gente já começa a conseguir definir melhor a cor. Mas tem criança que muda até 2 anos de idade. Aí é uma 3 anos.
anos, Passou de um ano, consegui. Poxa, meu filho tem olho verde, tem olho azul, poxa, ficou ficou castanho. Pois é. Mas realmente, essa pergunta é a pergunta que não quer calar. Exatamente. Isso tudo que a gente falou, de a consulta a cada 6 meses, tudo, é muito... Tá falando de bebês que nascem a termo, que não tem nenhum fator de risco, nada. Mas em bebês prematuros, que ficam muito tempo no oxigênio, UTI, né, hipóxia, é o mesmo segmento ou não? Existem algumas peculiaridades, né, em relação ao bebê. Eu acho que com e sem retinopatia, eu acho que a primeira coisa é definir, né? É verdade. Então, assim, a gente tem que estar atento aos fatores de risco, né? Então, bebês, por exemplo, que nascem 32 semanas ou menos, que tiveram exposição mais prolongada à oxigenoterapia e que nasceram com um pezinho abaixo de 1,5 kg, né? Essas crianças, esses bebês, eles de fato estão com mais suscetibilidade a desenvolver a retinopatia da prematuridade. E aí, diante disso, a gente tem que estar de fato mais em alerta. Então, o bebê prematuro, o ideal é que ele seja avaliado nas primeiras 4 a 6 semanas de vida. E por que isso? Porque não de imediato. Porque a retinopatia da prematuridade, ela não está presente logo ao nascimento. Então, existe um tempo para que aquela fisiopatologia se instale, que aquela alteração se desenvolva por conta da questão do oxigênio, por conta das alterações vasculares que vão acontecer devido a essa retina imatura. Então, a gente avalia esse bebê preferencialmente entre 4 e 6 semanas de vida. E muitas vezes esse bebezinho pode estar até, inclusive, ainda internado na UTI, né? Então, são bebês que de fato, precisam desse acompanhamento. E aí, diante dos achados do exame, é que a gente vai orientar qual vai ser a periodicidade. Então, por exemplo, tem criança que, quando analisado, de fato, possui a retinopatia da prematuridade, precisa ser acompanhado semanalmente. Ou quinzenalmente, ou então, a depender da agressividade da patologia, pode precisar de um tratamento de imediato. Então, vai depender de fato de cada caso, mas realmente as crianças com prematuridade exigem uma atenção especial em relação a essa questão do exame oftalmológico. Aline, a gente sabe que telas são ruins para olhos, mas existe, por exemplo, em bebês que você disse, esse período crítico nos 2 anos, elas são muito mais prejudiciais do que depois de 2 anos, ou não é muito ruim em qualquer fase da vida? Na verdade, as telas têm sido os grandes vilões, né? Em todos os sentidos. Não só tudo, né? Para tudo. Então, assim, quando a gente orienta no consultório, nós somos profissionais de saúde. Claro que a gente visa a questão ocular, mas a gente também tem que trazer o alerta em relação à questão cognitiva, à questão de desenvolvimento motor, né? Então, são muitas questões envolvidas relacionadas às telas. Mas, no que se refere à questão da visão em si, de fato, quanto menor a criança, mais prejudicial vai ser aquela tela. Por quê? A criança, ela precisa de estímulos diferentes. Então, a criança precisa de estímulos visuais dinâmicos, novas experiências visuais. E se a criança ficar ali, estática, em frente à tela, aquilo ali vai acabar se tornando algo limitado para ela, né? Fora a questão do aumento da miopia na faixa etária pediátrica, justamente por conta da exposição às telas. Né? Então, assim, o recomendado é que nos primeiros 2 anos de vida a criança não tenha contato com telas. E aí, quando a gente se refere a telas, a gente foca principalmente nas telas de perto, utilizadas de perto, que são as telas menores. Sim. A gente entende que quanto menor o dispositivo, mais próximo aos olhos vai ser necessário utilizar. Então, se a gente vai fazer uma escala aí, graduar do pior para o melhor, vamos supor, o celular é pior do que o tablet, que é pior do que o computador, que é pior do que a TV. Então, veja só que ironia do destino, né? Às vezes a gente pede para o pai, se quiser coloca na TV. Não põe no celular, né? Mas, assim, existe realmente essa recomendação que até os 2 anos a criança não tem acesso a telas. E aí, a partir de 2 até os 6 anos, no máximo, 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, 2 horas por dia. E acima de 10 anos, no máximo 3 horas. Claro que sempre sob supervisão do conteúdo. Sim. Mas, de fato, as telas têm sido grandes vilões, principalmente agora com a pandemia, né? Muito, né? O ambiente escuro piora também? Você assistir o celular no ambiente escuro e no ambiente claro, pro olho é a mesma coisa ou é pior?
Não interfere. Inclusive, isso é uma curiosidade também. Porque dizem que interfere, que é pior se está com um ambiente escuro. O que isso pode provocar em algumas pessoas pode ser, de repente, um cansaço visual. Mas, assim, isso não vai interferir de maneira a piorar a miopia ou piorar o estrabismo, olho seco, que são repercussões que podem estar associadas às telas. Então, é muito engraçado que o pessoal chega falando assim, os pais, né? Doutora, meu filho assiste, mas eu ponho lá no mínimo de luminosidade. E aí, a gente sempre faz aquele trabalho educativo no sentido de a questão de diminuir a luminosidade não vai proteger o seu filho contra os danos relacionados às telas. Quais são os fatores que mais repercutem na visão quando a gente pensa em exposição às telas? É o tempo de exposição às telas e a proximidade em que a gente usa a tela. Então, por isso que quanto menor a tela, mais prejudicial é para a visão. Tá? Então, se diminuir a luminosidade, não vai estar protegendo. Pode, de repente, trazer um conforto maior para aquelas crianças que têm fotofobia, né? Que tem aquela sensibilidade à luz, mas não protege contra os danos nocivos das telas propriamente ditos, não. Vem cá, me tira uma dúvida que apareceu agora. Quando eu fui fazer meu óculos, o homem disse, essa lente protege contra... protege o olho da luminosidade do celular. As lentes de grau mesmo protegem alguma coisa ou não? Existe? Eles pedem para colocar aquele negócio porque azul. vendedor empurra e tem certeza, o valor bicho? triplica às vezes, né? Dependendo. Então, essa questão do filtro azul, né? Do antirreflexo blue, ele tem sido questionado. Saiu, inclusive, um artigo recente agora, no meio do ano passado, questionando justamente isso, né? Porque esse artigo, ele apontou que para que, de fato, trouxesse esses benefícios, então o óculos teria que ser um pouco mais escuro, e, enfim, e do jeito que está sendo comercializado, né, e a gente sabe que existe também esse apelo comercial muito forte, não traz essa proteção toda, não. Por isso que quando a gente vai prescrever, a gente não costuma orientar, assim, principalmente para as nossas crianças, né, essa questão do antirreflexo blue, até porque a gente não quer que elas fiquem nas telas. Então, isso pode trazer uma sensação de falsa proteção. Verdade. Uma recomendação que a gente sempre faz também é que, quando for muita exposição a sol, também usar óculos escuros, né? Em crianças também, né? Perfeito. A partir de 6 meses de idade, a criança já pode, sim, utilizar óculos de sol. E aí, os óculos de sol, eles têm que ter, de fato, a proteção. Tem que ser óculos com procedência. Tem que ter a proteção contra os raios ultravioletas. Aqueles óculos da praia, né? Compra óculos por 10 e ganha uma cegueira, porque... tem que ter cuidado com a lente, né? Tem que ter cuidado. E em algumas clínicas existe um aparelhinho na própria recepção da clínica que pode verificar se existe a proteção. O que acontece? O óculos de sol, quando ele não tem a proteção, ele também traz uma falsa sensação de que tá tudo ok, né? Só que aí, quando a gente tá em um ambiente escuro, a nossa pupila, ela sofre midríase, ela dilata. E aí, se não tem a proteção, vai entrar mais raio ultravioleta do que entraria, inclusive, se a gente tiver sem os óculos. Então, os óculos de sol, se não tem proteção, eles, inclusive, podem prejudicar mais do que se a gente tiver sem eles. E como são as cirurgias para bebê? Quais são os casos, né, que pode levar à cirurgia, doutora Aline? Então, existe uma infinidade de patologias e, a depender, né, da patologia, o tratamento mais direcionado. Então, por exemplo, pensando-se em uma criança que tem catarata congênita, né, que seria um diagnóstico diferencial da leucocoria, que ela a pupila branca, né? Que é justamente isso que a gente identifica no teste do reflexo vermelho. A pupila branca, chamada de leucocoria, pode ser, por exemplo, uma catarata congênita. Nos casos de catarata congênita que estejam obstruindo o eixo de visão, o tratamento é cirúrgico. E aí, se for unilateral, o tratamento deve ser o quanto antes. Se for bilateral, às vezes a gente pode esperar um pouquinho, porque não causa tanta ambliopia, que é aquele olho preguiçoso que pode repercutir na visão da criança de maneira bem drástica, né? Crianças, por exemplo, que podem nascer com retinoblastoma, que ganhou tanto notoriedade destaque, com o Thiago Leifert, né? Exato. A depender do tamanho do tumor, da localização, também pode ser necessário tratamento cirúrgico. Crianças, por exemplo, que possuem obstrução das vias lacrimais, do canal lacrimal, que é uma queixa frequente, também pode ser necessário ser submetida à sondagem das vias lacrimais, estrabismo. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades cirúrgicas na faixa etária pediátrica, mas realmente vai depender do caso, né, do paciente e da gravidade. A gente está gravando em janeiro, né?
começo do ano letivo. E um dos principais fatores para má desempenho escolar, às vezes, é a visão e que não é percebido. Quando vai perceber, já tem muito tempo que a criança está perdendo ali, né? Quais são os principais sintomas que a gente tem que ficar de olho para realmente se aquela criança pode ter um déficit visual? Então, isso também é algo que a gente precisa, de fato, trabalhar e chamar bastante atenção. Por quê? A criança, ela tem uma plasticidade, uma capacidade adaptativa muito grande. Então, não raro, recebemos crianças que vão para um exame de rotina e os pais são surpreendidos negativamente com um grau alto. Isso não é raro, isso acontece com uma certa frequência. Principalmente quando aquele grau é unilateral. Quando a criança tem um olho que enxerga bem e só o outro que tem o grau alto está com dificuldade, ela praticamente não vai ter sintomas. Então, por isso que é importante a gente estar sempre trazendo essas crianças para avaliação de rotina. Mas a gente tem que estar atento a alguns sinais que podem nos dar pistas de que aquela criança pode ter alguma dificuldade para enxergar. Então, dentre eles, por exemplo, criança que esbarra muito em obstáculos, em objetos, né? Crianças que se aproximam muito da TV, ou enfim, de algo que ela esteja visualizando para poder enxergar melhor. Crianças que piscam muitos olhos, isso pode indicar, de alguma forma, uma dificuldade para enxergar, ou que coçam muitos olhos, ou que os olhinhos ficam muito vermelhos. Isso pode nos dar pistas de que aquela criança está precisando aí de uma avaliação especializada. Não existe lente de contato para criança, não, né? Existe. Existe, agora são indicações bem específicas, porque a lente de contato, ela possui um risco, né, agregado, porque de toda forma é como se fosse uma espécie de um corpo estranho no nosso olho. Então, risco de infecção, risco de ceratite, tudo isso tem que ser ponderado na hora que a gente vai prescrever lente para a criança. Então, casos bem específicos, por exemplo, uma criança que teve uma catarata unilateral, só operou um olho, tirou a catarata, tirou o cristalino. O cristalino, ele é como se fosse uma lente que a gente tem natural no nosso olho. Essa lente, o cristalino, ele tem que ser como um cristal, transparente. Quando ele tem alguma opacidade, nesse caso a gente denomina de catarata. Se a gente tira essa lente natural do olho, essa criança vai ficar com muito grau. Então, às vezes, para a gente não prescrever só um olho com um óculos, só com um olho com grau muito forte, a gente pode lançar a mão, por exemplo, de uma lente de contato. É uma das indicações de lente de contato na faixa etária pediátrica. Crianças atletas, né? Esportistas, também podem ser necessária a lente de contato. Mas seriam aquelas de tirar e colocar todos os dias ou aquelas que ficam 15 dias? Não. Então... essa é outra questão, né? Lente de contato não deve ficar 15 dias, não deve ficar, na verdade, nem para dormir. Nem para dormir, tá? Existe fabricante que diz aí, day and night, dá para dormir. Mas assim, partindo do pressuposto que a lente de contato é um corpo estranho, que a oxigenação da nossa córnea, ela vem predominantemente do ar. Se a gente põe uma lente de contato ali na frente da córnea, risco de infecção aumenta, risco de ressecamento, de ceratite e diminuição da oxigenação da córnea. Então, quando a gente dorme, a gente já tem uma certa diminuição porque a gente está ali com a pálpebra fechada. A gente antepõe mais uma outra superfície, que seria a lente de contato, isso não é indicado. Então, lente de contato, ela tem que, de fato, ser tirada diariamente. E a criança consegue ou é o pai que bota? Tem uma idade mínima para isso, para ela saber manipular? Assim, não tem uma idade mínima para a gente usar, tanto é que em catarata congênita, em alguns casos, pode ser utilizado. Mas quando é uma criança, a gente realmente delega isso aos pais, porque de fato ela não vai ter maturidade para manusear, não vai ter habilidade, higiene. Então a gente tem que conscientizar os pais. Aí no chão assopra e bota na 3 segundos e bota de novo no olho. Você falou do estrabismo. Eu tenho uma filha e ela já tem 24 anos, é estrábica até hoje, porque o estrabismo é uma sequela da síndrome dela, que é Moebius, que é congênita, né? Só que ela só mostrou o estrabismo com 1 ano. Até 1 ano ela não era estrábica, ela ficou com o olho certinho. Com 1 ano já veio aquele grau absurdo, né? E que diminuiu e hoje está meio que ali parada em 3 e 1 e outro e 4, enfim. Mas durante um bom tempo ela ficou no tampão.
né? Ah, não, vai usar o tampão porque vai. O tampão, ele pode ser, claro que vai ser indicado pelo profissional, óbvio, mas em algumas situações ele vai, fez o tampão, não vai precisar do óculos, não é bem assim? Então, o tampão também é algo que traz, às vezes, uma certa confusão. Por quê? Muitas pessoas acreditam que o tampão, que é a oclusão que a gente chama, é tratamento para o estrabismo. E, na verdade, a oclusão, o tampão não trata o estrabismo. O estrabismo, ele pode vir acompanhado da ambliopia, que é a baixa de visão. Então, para que a criança desenvolva, lembra que eu comentei que a criança está em desenvolvimento da visão? Uhum. Para que ela desenvolva adequadamente essa visão, esses olhos, eles precisam estar alinhados. E aí, quando essa criança possui um estrabismo, então esse desenvolvimento visual, ele pode sofrer interferência. E aí, para que a gente previna a ambliopia estrábica, que é essa dificuldade no desenvolvimento da visão, a gente lança a mão da oclusão. Só que o que acontece é que muitas vezes vem a casadinha, né? Vem o estrabismo junto com a ambliopia. É muito comum um paciente estrábico, ele ter ambliopia. Então, por isso que muitas vezes o paciente com estrabismo usa o tampão. Mas, na verdade, o tampão é para a gente tratar uma consequência, uma possível sequela do estrabismo, que seria a ambliopia. Entende? Entendi. Então, no caso da sua filha, possivelmente, ela utilizou o tampão, foi prescrito tampão, justamente para estimular essa visão que podia ter sido prejudicada pelo desvio, pelo estrabismo. E ela usa óculos desde 1 ano, desde então. Desde quando viu lá que ficou estrábico mesmo, ela usa 1 ano de idade. E o primeiro grau dela, tipo assim, altíssimo. No do olho estrábico, 7 alguma coisa. Entendeu? Hoje, o estrábico tem 4 alguma coisa e o outro tem 3. Isso. É um dos tipos de estrabismo, a gente chama de estrabismo acomodativo, pode estar associado a grau. Então, quando aquela criança tem um grau muito elevado e ela força para enxergar, o olhinho desvia. E aí, nesses casos, a gente tem que, de fato, associar os óculos, né? Como um tratamento. Quando a criança ela não possui um grau muito elevado, e a depender, claro, da etiologia, né? Porque o estrabismo ele pode ser secundário a outras patologias, mas a gente pode pensar na cirurgia, por exemplo, é uma possibilidade. Quando é um estrabismo, por exemplo, relativo a uma paralisia do nervo, porque existem nervos que fazem com que os músculos do nosso olho se movimentem, então se esse nervo ele sofre alguma repercussão, o músculo também vai sofrer e o olho pode desviar. Aí, nesse caso, a gente pode pensar em botox. Então, assim, existe uma gama de tratamentos atualmente que podem ser utilizados a depender do tipo de estrabismo que a criança possui. A doutora Aline mandou fotos aqui pra gente. Deixa eu só tirando. Para as pessoas, eu não sei se você já escutou isso, mas eu, quando era criança, escutava muito isso, né? Com certeza deve ser um mito, mas é bom falar para as pessoas antigas. Eu acho que eu já imagino. Que se a pessoa descobrir que precisa usar óculos e começar a usar óculos, esse grau aumenta muito mais rápido. Não. Você já escutou isso? Já. Eu Pelo achava, sabe qual era? Que era o da vela. Você já viu o da vela? Não. Que o pessoal diz assim, porque ficou olhando pra vela. Passou um vento, ficou estranho. Então ficou olhando pra luz, pra vela, pro candeeiro. Eu já achava que era isso, eu já dizia que era mito. Isso é mito, por favor. Tudo mito, né? Pelo amor de Deus, né? É mito. Mas em relação aos óculos também, Flávio. Os óculos, eles não interferem na evolução do grau. Eles nem aumentam e nem diminuem o grau, tá? Os óculos, eles servem para que a gente enxergue bem naquele momento. Tem um conforto, né? Conforto em que ele está sendo utilizado, né? Em alguns casos, ele também é tratamento, como, por exemplo, no estrabismo acomodativo. Sim. Mas ele não interfere propriamente na evolução do grau, não. E o que faz o grau diminuir ou aumentar? Depende do tipo de grau. Tá. Né? Porque nós possuímos, basicamente, 3 tipos de grau, que são a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo, né? Existe também a presbiopia, que é a vistinha cansada, que acontece lá para os 40 anos de idade. Eu tô com Peraí, que eu não tenho 40 ainda não. Eu já tô com esse negócio já tem um tempão. Ia ser minha próxima pergunta, esse negócio aí. Eu só comecei com 42. Eu uso grau seletivamente. Às vezes eu preciso, às vezes eu não preciso. Às vezes eu chego no plantão e falo, eita, volta. Pego o óculos. Às vezes eu chego e tô enxergando tudo. A Tamisa até disse, você não usa mais óculos, não? Não tô usando mais, não. Tô enxergando tudo. Eu de perto não enxergo. Eu acho que foi uma aranha igual o
Homem-Aranha, botei o óculos assim, não preciso mais. Verdade, né? Mas, minha gente, o pessoal fala que é o braço que fica curto. Exatamente. braço fica Até onde você conseguia, né? Não dá mais. Não Não, dá a pessoa mais. no computador aumenta o zoom, né? Bota a aumenta letra no desse celular, põe a tela grande, Aquela a letra grandona, grande. A gente tá Exato. enxergando tudo, né? Pois é. Mas assim, na criança, o que a gente vai identificar é a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo. Certo. A hipermetropia é o grau presente nos olhinhos pequenos. Tudo isso é física, é algo bem técnico, Aham. né? Mas na criança pequena, no bebê, a gente vai identificar a hipermetropia como um grau fisiológico normal para a idade. Então, por exemplo, um bebezinho pequenininho, que a gente avalia dentro aí dos 6 primeiros, até 1 ano de idade, a gente vai encontrar aí por volta de 6, 7 graus de hipermetropia. E isso, se a criança não tem estrabismo, isso é considerado fisiológico. E aí a gente vai aguardar o processo de emetropização, ou seja, de diminuição do grau. Esse grau ele vai evoluir para zerar lá por volta da adolescência. Porque o olho vai crescendo, o foco vai mudando, e aí esse grau realmente vai diminuindo, tá? Então, na infância, a gente não deveria encontrar miopia, que é o que tem acontecido com as nossas crianças, né? Entendi. Porque quando a criança usa muita visão de perto, e nós também, assim, adolescente, né? Nós não, vai. Semi-adolescente. Eu fui boazinha. Mas, quando a gente usa muita visão de perto, a gente estimula o crescimento rápido do olho. Então, o nosso olho, ele entende que a gente está precisando focar aquilo ali. E a miopia é um grau que, de longe, ela é ruim. Mas, de perto, ela ajuda. Quem é míope enxerga geralmente bem de perto. Eu não sou míope. Então, e aí, existe um estímulo para esse olho crescer rápido, sinalizações que são lançadas dentro do olho, né? E aí, isso faz com que esse olho aumente muito rápido. E ao invés de ele zerar só na adolescência, o grau de hipermetropia, ele zera mais rápido. Ele zera na infância e aí ele acaba se transformando no grau oposto, que é a miopia. Então, se a gente pensa numa escala numérica, vamos supor, a criança muito pequena tem mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, 0. Esse 0 é para acontecer por volta da adolescência. Se o crescimento do olho acontece de maneira muito rápida, esse vai zerar muito rápido e aí ele já vai começar menos 1, menos 2, que seria o grau relativo à miopia. Tá? Então, por isso que a gente bate nessa tecla. Diminuir as telas, diminuir o excesso de atividades new work, que a gente chama, muito próximas, né? E, em contrapartida, exposição à luz do sol, lógico, nos horários adequados, é um fator de proteção. Então, a gente quer que as nossas crianças saiam das telas e brinquem ao ar livre. Porque a luz do sol aumenta a dopamina, que é um neurotransmissor presente no nosso corpo, inclusive no nosso fundo do olho. E esse neurotransmissor, ele regula esse crescimento. Ele faz com que o olho não cresça tão rápido, então ele dá uma segurada nessa possível miopia. Show de bola. Cadê? Vamos ver as fotinhas? Aí quando Caio, por favor, coloca as fotos, porque assim, por acompanhar a Lana desde 1 ano no oftalmo, eu ficava, gente, essa criança não fala. Como é que esse médico soube qual é o grau que ela tem? Pergunta. Aí, assim, quando é pequenininho, nem bota aí, né? Mas, sei lá, com 5, 6 anos, tá melhor esse ou esse? Eu não consigo dizer qual que tá melhor. Como é que vocês fazem, gente? Aí, nesse aparelho mesmo. Na prova do Detran, que o cara inventa. Inventa o negócio. Letra H. Porque antes de ir para aí, dilatou a pupila. Isso. Olha para aquele que tem a casinha, que a gente vê a casinha, mas vocês estão vendo outra coisa do outro lado, não é? Exato. Então, ali é que já vê o grau. Isso. Aí é só para dar conforto? Me Isso. explica aí, doutora, por favor. Então, existe uma diferença em relação à idade da criança. Se essa criança é uma criança que ainda não verbaliza, pré-verbal, a gente não vai realizar, por exemplo, a parte subjetiva. Porque o exame do grau, ele possui 2 etapas, que é a parte objetiva, que no adulto a gente passa naquele aparelhinho da casinha, ou a criança maior também, quando já fica paradinho, que ali vai ler o grau de maneira objetiva, e a gente vai para a parte subjetiva, que é quando a gente põe no refrator de Grins, que é esse aparelho aí. Isso aí é o meu filho brincando, tá? Ah, coisa linda. Nessa idade eu não conseguia responder, não. Mas a gente vai para essa parte para subjetivar, para refinar, para trazer aquele detalhe, para dar aquele tchan para os óculos. Já na criança pequena,
a gente não realiza essa etapa, justamente porque ela não vai ser capaz de nos informar esse refinamento. Então, a gente só faz a primeira etapa do exame, que é o exame objetivo. E aí, quando a criança não consegue ainda ficar ali paradinha, a gente faz o exame objetivo manual, que é a retinoscopia, que eu acho que, inclusive, eu mandei uma fotinho. Vai passando aí, de umas Caio, por réguas. favor. Tem uma régua. Isso olha aqui aí. mesmo, é. Uhum. Exatamente. Então, a gente utiliza esse aparelhinho aqui, que ele vai emitir uma faixinha de luz. E aqui, essas réguas, elas possuem graus. É como se fosse aquele aparelhinho anterior que a gente põe no rosto, só que Sim. de maneira portátil. Tá. Né? Então, aqui são os graus de hipermetropia, nessa régua preta, positiva, e aqui os graus de miopia nessa régua vermelha, negativa. E aí, através desse exame, a gente consegue verificar de maneira objetiva o grau da criança. Então, é um grau muito aproximado do que ela possui. Como a criança, ela tem uma amplitude em que ela consegue não ficar sem óculos, então é bem tranquilo, a gente consegue ver de maneira bem aproximada, e aí a criança, mesmo sem responder, se houver necessidade, ela vai utilizar os óculos prescritos através desse exame. Desse exame, olha. Isso aí é portátil, é pequeno. É Esse aqui é um portátil. oftalmoscópio normal, né? Na verdade, é a duplinha. Tem o oftalmoscópio aí tem o... e esse é o retinoscópio. O oftalmoscópio é para Você está fazendo atendimento domiciliar? Tô. Aí isso aí você leva? Isso, exatamente. Eu fiquei pensando nisso. Como é que ela leva os aparelhos de oftalmo? Vai passando as fotos, Caio, por favor. Eu não coloquei. Eu acho que eu coloquei. Não, isso aí foi o É você examinador. fazendo com a Eu reguinha. fazendo com a reguinha. Né? Isso, exatamente. Ele tava bem feliz, né? Isso, a pupila tá dilatada dele. Tá, por isso que ele tava assim. Muito feliz, né? Dilatada, isso. Aí é, cirurgia. aí é Aqui uma cirurgia, né? Isso, aí é uma foto de uma cirurgia de estrabismo, né? Que a gente realiza tanto em criança quanto em adulto. Tá. Às vezes existe essa dúvida. O adulto pode operar estrabismo? Pode, gente. Pode operar, mas o adulto talvez não se beneficie tanto quanto a criança em relação à questão sensorial. Por isso que às vezes a criança, a gente, dependendo do tipo de estrabismo, opera mais precocemente para que a gente consiga desenvolver adequadamente as questões sensoriais relacionadas à visão. Aqui Aí- é a lâmpada de fenda, né? Aquele aparelho. É tipo um microscópio que a gente põe e consegue avaliar. Aqui é o meu esposo, eu tô ali E ali só... é seu filho, Ali né? é meu filho, eu tô de mãe ali. Eu não tô Aham. de oftalmo. Seu esposo também é oftalmo? Também é oftalmo. Aham. E aí, eu tava de mãe nesse dia. Eu disse, não, vê aí você, que hoje eu tô de mãe. Aí ele coloca a luzinha ali, na verdade, meio que encaixa aqui, né? Fica pertinho do olho, né? Isso, exato. Pra poder ver. Esse exame que ele tá fazendo, a gente chama de fundoscopia, tá? E o Arthur aí já estava na idade que ele conseguia ficar aí na lâmpada de fenda. Eu não trouxe a fotinho, realmente eu devia ter disponibilizado. Mas quando a criança não consegue ainda encaixar assim, a gente utiliza também um aparelho chamado OBI, oftalmoscópio binocular indireto, que é uma espécie de capacete. E aí vem uma luzinha acoplada, né? E aí a gente usa justamente nas crianças que a gente faz avaliação domiciliar, porque é tudo portátil, esse material é tudo portátil. Próxima foto, Caio, por favor. Essa é a última? É. Ah, Ô, Aline, me tira uma dúvida. Assim, não tira uma dúvida não, né? Comenta aí. A maioria das subespecialidades pediátricas, você faz pediatria para depois fazer a subespecialidade. Isso. Né? Com algumas poucas exceções. O oftalmo é uma, a cirurgia pediátrica também, que a Larissa veio aqui recentemente. Então, vocês fazem oftalmologia e depois vocês fazem oftalmopediatria. Geralmente, quem faz especialidade de adulto não gosta de lidar com crianças. Na prática, oftalmo de adulto, não estou perguntando nem competência técnica, mas tem saco e tem preparo na residência para atender crianças e ver tudo isso que você falou. Então, Não, porque ninguém é obrigado a gostar de criança, cara. Criança dá trabalho, às vezes você... pra atender tem que ter o criança dá perfil. Tem que ter o trabalho. perfil, tem que gostar, senão tem não que adianta. gostar. Realmente Ninguém é obrigado. tem que ter o jeitinho, né? Senão não vai. Então, teoricamente, deveria, né? Mas assim, por exemplo, esse exame da retinoscopia, que é o que a gente faz a reguinha, existem locais em que a formação do oftalmologista, ela não foca, por exemplo, na retinoscopia, né? Então, o paciente já vai direto para aquele aparelho da casinha, né? Para fazer. E aí, a retinoscopia, ela exige treino. Exige muito treino. Então, por exemplo, na minha residência, no primeiro ano, porque são 3 anos para oftalmo, né? Para oftalmologia. No primeiro ano, a gente era proibido de usar o aparelho da casinha. Então, todos os pacientes, quer seja adulto, criança, né, idoso, a gente só fazia retinoscopia.
Então, isso faz com que a gente realmente tenha um treino bem intenso, né? Fora a subespecialização, né? Que depois dos 3 anos de oftalmo, a gente faz a sub, de oftalmopediatria e estrabismo, e aí é só festa. É só choro festa. só choro no cangote da gente. Toda a secreção no olho é conjuntivite. E toda conjuntivite precisa de antibiótico. Não. Que é outra coisa. Como gostam de colírio de antibiótico. Como gostam, né? Não e não. Não e não. Aí, tá vendo? Olha, secreção em olho pode ser uma infinidade, como olho vermelho, né, também. O pessoal às vezes manda foto assim no WhatsApp. Olho vermelho, o que é isso? Eu disse, minha gente, vocês estão querendo que eu tenha uma bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal. Olho vermelho é uma infinidade. Se vocês terem ideia, tem capítulo de livro só falando de olho vermelho. Assim, agora eu lhe dou 10 diagnósticos de olho vermelho. E mesma coisa, secreção. Secreção no ocular, né? Pode estar associada à conjuntivite, pode estar associada a processo inflamatório, pode estar associada à alergia, pode estar associada à obstrução do canal lacrimal, pode estar associada à blefarite, pode estar associada a muita coisa. Então, a gente precisa examinar o paciente. Mesma coisa relacionada à conjuntivite. A conjuntivite, ela pode ser uma conjuntivite alérgica, ela pode ser uma conjuntivite infecciosa. Se ela é infecciosa, ela é viral ou ela é bacteriana? Porque se for viral, não vai ser necessário antibiótico, né? Então, a gente precisa fazer essa avaliação, preferencialmente na lâmpada de fenda, no microscópio, para a gente chegar a um diagnóstico preciso e o tratamento mais adequado. Foto de WhatsApp, às vezes, não dá não, né? É difícil. É difícil. Mas aí eu digo, gente, vamos tentar aí ver uma compressinha gelada. Lave, aí vamos acompanhar a evolução. Existe algum, por exemplo, pele, usa hidratante, faço skincare todos os dias, olho, existe algum cuidado específico para os nossos olhos que a gente pode fazer para ajudá-los de alguma forma ou não? O corpo se encarrega disso? Então, existe sim algumas medidas que a gente pode utilizar para tentar evitar certos desconfortos, né? Então, por exemplo, a higiene palpebral, ela é algo interessante da gente adotar na nossa rotina de higiene diária. E aí a gente orienta que possa ser realizada através do próprio shampoo Johnson, né? A gente dilui em água e aí na horinha do banho mesmo, da criança e do adulto, inclusive. Fecha os olhos e faz essa higiene por fora, lembrando que é por fora, porque tem paciente que quando chega, doutor, ardeu, eu digo, você botou dentro do olho, é por fora. É com o olhinho fechado. É com o olhinho fechado. Ou então, existem produtos específicos também para essa higiene dos cílios. Isso é importante porque quando, por exemplo, se estabelece uma blefarite, que seria uma inflamação nos cílios, uma meibomite, às vezes pode surgir aqueles desconfortos de olhinho coçando, vermelho, remelinha, né? O olho pode ficar mais suscetível a desenvolver terçol, calase. Então, a higiene, ela previne essas questões aí relacionadas. E o uso de lubrificante, ele também, a depender da idade, ele também pode ser interessante, principalmente hoje em dia, porque a gente usa muito tela, está sempre em ambiente climatizado, então isso acaba trazendo ressecamento ocular. Né? Isso. E para quem já usa óculos, a rotina e o cuidado com esse óculos, lavar todos os dias, lavar com o quê? Só o lencinho, como é que é? Os óculos, eles devem ser lavados diariamente, com sabão neutro, um detergente neutro, e aí a gente faz a higiene e depois seca, né, com um lencinho de papel mesmo, aquele mais delicado, para evitar que a lente sofra algum dano, né? Mas o ideal é que todo dia lave também. Os óculos. Higiene, não, eu lavo, viu? Você lava? Eu não uso, eu só uso praticamente dia de segunda-feira, sabia? Porque eu vou para Santa Mônica e lá, às vezes, não é sistema, é no Word. Sim. Aí os prontuários vão ficando grandes, aí vão ocupando muitas folhas, aí as pessoas vão diminuindo, aí imprime no tamanho 7. Aí eu disse, eu não enxergo. Aí não dá. E quando é no computador, tudo bem, mas aí você... Ou então, quando eu vou entubar recém-nascido, às vezes eu preciso, principalmente de madrugada. Mas é como eu só uso uma vez por semana, não precisa lavar, né? Pelo amor de Deus, né? Não é pra tanto assim, não. Não é pra tanto, né? E tem os lencinhos que tem ótica também. Que ajuda. Ajuda bastante. E na época da pandemia, uma queixa frequente em relação aos óculos é que o pessoal dizia que não estava usando porque embaçava. Máscara. Não aguento não vou usar não. Sim, e aí?
E aí existe Tinha gente que produto... passava sabão no... Não, se você passar detergente, eu disse... Mas não vai estragar a lente, não. Não, porque se eu botar máscara, lascou, não enxergo nada. Não é recomendado usar isso, né? Agora, existem produtos específicos que a gente chama de anti-fog, que é anti-embaçamento, que vende também em ótica, até na internet. E aí, Isso funciona mesmo. Funciona, agora você tem que estar reaplicando. Aí tem que lembrar, né? Ter a paciência de estar Pra lá. poder tá reaplicando. Mas funciona, sim. Glaucoma é só em adulto ou criança também pode ter? Criança também pode ter. E as características envolvidas no glaucoma da criança, se a criança é muito pequena, é bem diferente do glaucoma do adulto. Porque na criança pequena, a gente vai observar alguns sintomas que podem nos trazer alerta, principalmente relacionados ao glaucoma congênito, porque o glaucoma ele pode ser congênito, ele pode ser também infantil, quando é a criança um pouquinho maior, lá depois dos 2, 3 anos de idade. Então, no glaucoma congênito, a gente vai observar sintomas bem clássicos. Sinais e sintomas bem clássicos, como, por exemplo, a gente vai perceber que o olho vai ficar com blefaroespasmo, tem a criancinha que fica apertando o olho, né, não consegue abrir direito, que tem bastante fotofobia por conta disso, é um olhinho que vai ser mais vermelhinho, que vai ficar lacrimejando, é um olho que muitas vezes apresenta um aumento do seu tamanho, porque a parte branca do olho, que a gente chama de esclera, quando a criança é pequena, ela é mais maleável, ela é mais molinha. Então, como o glaucoma, ele está associado ao aumento da pressão, na maioria das vezes, na criança pequena, existe, de fato, essa associação do aumento da pressão intraocular. Então, veja, se a gente tem um aumento da pressão dentro do olho e uma estrutura molinha ao redor, o que vai acontecer? Essa estrutura vai esticar. E aí, aparece o que a gente chama de bufitalmo, que é aquele olho grande, assim, né? Então, são essas características que podem nos chamar a atenção de cara. Mas quando a gente vai avaliar o fundo do olho, a gente vai observar um aumento da escavação do nervo óptico, que isso é o que mais nos preocupa, né? O glaucoma, ele faz com que haja uma perda de fibras no nervo óptico que pode ser, na maioria das vezes, irreversível. Então, por isso que a gente precisa realmente diagnosticar e tratar o quanto antes. E nesses casos de glaucoma congênito, o tratamento é cirúrgico. Em adulto, a gente vê muito pacientes com doenças crônicas ter repercussão ocular, né? Na vista em geral, né? Na visão. Diabetes, hipertensão, entre outros. Criança a gente vê também, ou não, porque não dá tempo ainda. Porque geralmente são consequências secundárias de uma glicemia descontrolada durante anos, uma hora vai causar. Mas em criança a gente vê também ou não? É mais pode, bem raro. Pode acontecer. Não é comum, né? Mas pode sim acontecer. Por exemplo, crianças que possuem diabetes, né? Diabetes tipo 1, por exemplo. Como geralmente o diabetes, desse tipo de diabetes, ele é diagnosticado meio que precocemente, porque são quadros que abrem de maneira bem alarmante, digamos assim, então a gente consegue fazer um controle melhor aí desse fundo de olho. Então, geralmente, essas alterações, elas podem acontecer se o controle glicêmico não estiver sendo feito de maneira adequada a partir de 5 anos de doença. Vai variar um pouco, na verdade, né? Crianças, por exemplo, que possuem aumento da pressão intracraniana, né? Pode também trazer repercussão para o nervo óptico. Inclusive, eu acho interessante que eu vou até levar para o congresso o caso de um paciente. Meu Deus, eu vou dar spoiler. Mas eu vou falar, não tem problema não. De uma criança que estava utilizando hormônio do crescimento. E aí, abriu um quadro de estrabismo. E estrabismo súbito é sinônimo de investigação urgente. E aí, quando a gente foi avaliar, de fato, ela estava com edema enorme no nervo óptico, secundário ao aumento da pressão intracraniana por conta do hormônio de crescimento. A somatropina. E isso é algo que a gente se depara no dia a dia, né? No dia a dia a gente sempre tem alguma criança assim. E eu percebo que os pais tratam até com uma certa negligência. Quando a gente pergunta, né? Quando vai fazer a anamnese, que é a entrevista, né? Tá usando alguma medicação? Não, doutora, só hormônio do crescimento. Eles falam assim, só hormônio do crescimento. Como se fosse algo bem tranquilinho. Né? E aí, quando eu me deparei com esse caso, aí eu digo, não, isso aí realmente tem que ser tratado com mais atenção, né? Digamos assim. Dá mais valor, né? Exato. O cloro da piscina só é ruim ali naquele momento porque tá ardendo ou ele pode fazer algum mal maior?
O cloro da piscina, ele pode causar o que a gente chama de ceratite, que é tite na medicina, inflamação, né? E cerato é córnea, então, uma inflamação na córnea. Ele pode trazer essa repercussão. Graças a Deus, não é algo que gere grandes consequências, aí pode evoluir com alergiazinha, mas a gente costuma tratar com antialérgico, lubrificante e responde bem. Mas pode trazer essa ceratite ali que, às vezes, causa um desconfortozinho, né, para as crianças. A água do mar também? Também pode. Solução salina, né, Sim. assim, salino, sal, pode causar essa ceratite, né? Mas costuma responder bem, como eu falei, né? A nossa córnea, ela se regenera rápido. Então, esses processos assim na córnea, de ceratite, ou então, às vezes, quando acontece de arranhar o olho, né? É algo relativamente comum. A criança está na escola e aí o amiguinho vai ou joga areia ou bate com algum objeto. Geralmente recupera aí dentro das primeiras 24 horas. Estamos chegando ao Estamos fim. chegando ao fim, Passou maravilhoso. rápido, não é? Muito bom, muito né? bom. Aproveita aí o finalzinho, Aline, faça seu jabá aí, onde é que você atende, divulgue suas redes sociais, se promova aí. Obrigada. Primeiramente, queria agradecer demais o convite. Adorei estar aqui com vocês. Me sinto Demorou ainda pra vir, viu? lisonjeada. Demorou. É porque fim de ano é corrido, É corrida, né? é corrida. Tá E eu desculpado. acho que essa época é legal, porque antes da volta às aulas, Sim, né? já Acho que é demos vários interessante toques aí, também. Mas assim, realmente fiquei muito grata pelo convite. E atualmente eu estou atendendo no Instituto da Visão e no Hospital de Olhos Santa Luzia e também realizo essas avaliações domiciliares para as crianças menores, porque a gente consegue levar esse material portátil e avaliar no conforto do lar, sem riscos, né? Porque a gente sabe que a gente fica com receio da exposição na recepção, né? Das clínicas, consultórios. Quem tem a Então, por aí. possibilidade de ter uma consulta domiciliar, dificilmente opta a voltar pro consultório, né? É muito... Arapiraca, você não tá indo mais, não? Eu tô sim. indo... É Ficar porque... um presente? Na Oftalmo Presente. Arapiraca, verdade. Arapiraca, eu tô indo pra Oftalmo Presente. Minha Niná aí, indico muito você, mas você tá meio difícil de obrigada. marcar consulta pra você. Mas graças a Deus, né? Mas eu fico angustiada. Eu fico. Tanto é que eu tava indo uma vez por mês e agora eu vou 2 vezes no mês. Pra Porque conseguir atender, né? Porque eu fico angustiada e fica a lista de espera, e o paciente pedindo encaixe, o pessoal, eu fico, não, vamos ver se a gente consegue melhorar aí esse Ótima fluxo. notícia aí, então, pessoal de Arapiraca, ótima notícia pra gente. É isso aí. Então, doutora Aline, muito obrigada. Esclareceu muitas dúvidas, né? Falou de assuntos, assim, Legal. extremamente importantes, né? Porque... Importantes e pouco falado, né? Sim, Muito sim, pouco sim. falado. A sim. gente não costuma ouvir as pessoas dizendo que levam os filhos para oftalmo, menos quando tem alguma queixa, né? Alguma queixa, né? E a gente percebeu aí que é tão importante quanto você levar na consulta do pediatra normal. Com Não certeza. é só do pediatra, São coisas né? diferentes, São né? coisas diferentes e que vai modificando, né? Quantos especialistas aqui a gente já atendeu, já entrevistou, e que você achava que antigamente, tipo, você vou só no clínico geral, um exemplo, vou só no pediatra. Não, mas você tem ali, né, pessoas que estão estudando casos específicos para cuidar melhor ainda da saúde, né? Verdade. E aí eu queria aproveitar esse finalzinho para fazer um agradecimento especial ao Flávio, porque o Flávio cuidou do meu pequeno, não posso falar muito, senão eu vou me emocionar. meu menorzinho, meu bebê, nasceu com um desconfortozinho respiratório, precisou passar um períodozinho na UTI, e o doutor Flávio cuidou dele com todo carinho, inclusive foi ele que conseguiu dar alta pro Lucas. A gente fica Pais exemplares, viu? meu Deus. Pais maravilhosos, assim, porque a gente que é da UTI, quando diz assim, pais médicos, Vai perturbar. vai perturbar, mas pais exemplares. E isso interfere que só na evolução dos bebês, sabia? Sim, sim, ajuda. Quando os pais né? são chatos assim, entre aspas, né? É mais difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. E ele tá aí, tagarelando já. Olha aí, tá vendo? Coisa boa, coisa boa. Então vai passar aqui também as redes sociais, né? O Instagram, né? Você tem Instagram, né? Tenho sim. A gente vai colocar aqui na tela também o Instagram da doutora Aline. Se tiver qualquer dúvida com relação à oftalmologia pediátrica, por favor, conte com ela. Já sabe onde achar. Já sabe aonde achar. Como no início do episódio ele já falou do sininho, do curtir, do compartilhar, a gente só repete para que essa informação chegue para mais pessoas. Então, quanto mais esse vídeo circular, é melhor. Então, até o nosso próximo episódio. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Tchau.